Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de resistência dos materiais. Eu sou o professor André Gomes. Na aula de hoje, nós vamos resolver um exercício onde eu tenho uma viga, como vocês podem ver. Essa viga está apoiada em suas extremidades e existe nela uma carga pontual e um carregamento distribuído. Nós vamos calcular as reações nos apoios e construir o diagrama de esforço cortante e o diagrama de momento fletor. Então, o primeiro passo para resolver esse exercício é aqui eu coloco os apoios, eu tenho a reação do apoio B, que é um apoio de primeiro grau, por isso só tem uma reação vertical, e as reações no apoio A, que é um apoio de segundo grau, por isso tem uma reação horizontal e uma reação vertical. Agora, nós vamos transformar esse carregamento distribuído em uma força resultante. Como nós sabemos, quando o carregamento distribuído está no formato de retângulo, a sua força resultante é o quê? Q, que é a carga, vezes L, que é o comprimento na qual ela está distribuído, que nada mais é do que a área do retângulo. 30, que é o Q, vezes 2, que é o comprimento, 2 metros, que nos dá 60 newtons. E ela é aplicada onde? Na metade do carregamento. Se o carregamento tem 2 metros, contando a partir desse apoio, então, a partir desse apoio andou 1 metro, que é metade de 2. Aqui está a minha força resultante desse carregamento. Sendo assim, agora eu posso realizar os cálculos para descobrir quais são as reações no apoio. Como essa viga está em equilíbrio estático, eu tenho que atender a três condições, que é o somatório de todas as minhas forças horizontais tem que dar zero, o somatório de todas as forças verticais tem que dar zero, e o somatório do momento em qualquer ponto da viga também tem que dar zero. Sendo assim, eu vou fazer o somatório de todas as forças em x que tem que dar zero. Existe alguma força sendo aplicada nessa viga na direção horizontal? Não tem. Só existe a reação do apoio, que, como o nome já diz, é uma reação. Ela vai reagir a uma força. Se não tem nenhuma força, a minha reação horizontal A, que é a reação horizontal do meu apoio A, é igual a zero. Agora, vamos fazer o somatório das forças em Y, que são as forças verticais. Quais são as forças que eu tenho? Eu tenho RVA, que é para cima, e RVB, que é para cima, ambas positivas. 60 para baixo, então negativo, menos 60, menos 40 também, porque está para baixo. Sendo assim, eu encontro que RVA mais RVB é igual a 100, porque menos 60 menos 40, menos 100, passa para o outro lado positivo. Aqui eu não consigo mais resolver essa equação. Porém, eu posso partir para a minha terceira equação, que eu tenho que atender, que é o somatório do momento igual a zero, em qualquer ponto, e assim eu consigo descobrir uma dessas forças. O somatório do momento tem que ser igual a zero. E aí, qual é o conselho? A fazer ou no ponto do apoio A, ou no ponto do apoio B. Tem que ser em um desses dois. Eu vou fazer no apoio A. Então, vamos lá. Quais são as forças que causam momento nesse ponto A? Essa força não causa porque ela está sendo aplicada no ponto A. E momento é força vezes distância. Se a distância é zero, logo não tem momento. Essa aqui já tem o valor zero também, além de que ela não causaria momento. Então, vamos lá. Eu tenho essa força de 60 kN, que é resultante desse carregamento, que está a 1 metro. Força, distância fazendo 90 graus, eu tenho momento. Esse momento vai ser em qual sentido? Horário. Sendo sentido horário negativo. Então, eu coloco menos 60, que é a intensidade da força, vezes a distância, 1 metro. Eu tenho essa força de 40, que está a 3 metros do meu ponto, e ela faz 90 graus com essa distância. Então, causa momento no sentido horário. Então, é negativo, menos 40 vezes 3 metros. E eu tenho a reação do meu apoio B, que também causa momento, só que no sentido
anti-horário, então ela é positiva. Então eu coloco mais 4, né, que é 2, 3, 4, a distância 4, vezes RVB, que me dá 4 RVB igual a 0. Sendo assim, eu vou ter que menos 60, menos 120, mais 4 RVB igual a 0. Isso aqui somado dá menos 180, eu passo para o outro lado positivo. E o 4 que está aqui multiplicando RVB, eu passo dividindo. Então, eu tenho 180 dividido por 4, que é igual a 45 kN. Agora que eu sei o meu RVB, eu posso aplicar nessa fórmula e descobrir o meu RVA. RVA mais 45 é igual a 100. Logo, RVA é igual a 100 menos 45, RVA é 55 kN. Agora que eu sei todas as forças que estão atuando na minha barra, eu consigo fazer o meu diagrama de esforço cortante. Como que eu faço isso? Eu parto do ponto. Primeiro, eu tracei essas linhas aqui, ó, só que elas vão ser utilizadas, algumas vão ser utilizadas no diagrama de momento fletor e outra no esforço cortante, mas eu já deixei aqui. E esse eixo aqui vai ser o meu eixo onde a minha força cortante é 0. E como a gente pode ver, ó, isso daqui é ao longo do comprimento da barra, né? E esse eixo Y seria o meu valor de força cortante. Então, como que eu crio meu diagrama? Eu vou partindo da esquerda para a direita e eu vou vendo quais são as forças. Ó. Nesse ponto aqui da minha barra, eu tenho o RVA, que vale 55. Então, inicialmente, ele estava em 0. Porém, ele encontrou uma força aqui de 55 kN para cima, porque é positivo. Então, é positivo. Então, logo, ele sai do 0 para 55 kN. Agora, ele tem um carregamento distribuído aqui em formato de retângulo, que equivale a uma força de 60 kN, né? Porque é um carregamento de 30 que está distribuído a 2 metros. 30 vezes 2 é igual a 60. Quando o carregamento distribuído está em formato de retângulo, o meu momento fletor, eu vou fazer, no meu diagrama de esforço cortante, eu vou fazer uma linha, uma reta inclinada, que no caso aqui, ó, as forças estão para baixo e ela varia ao longo de 2 metros, né? E a gente sabe que 30 vezes 2 dá 60. Então, eu crio uma reta inclinada, onde eu paro aqui no final do diagrama, né? No final, do meu carregamento distribuído. E como ele andou 60 para baixo, ele estava em 55. E aqui eu chego no menos 5 kN. Acabou que eu falei no início que nem todos iriam precisar, só que todas vão precisar mesmo para eu poder demarcar aqui no meu diagrama de esforço cortante. E agora, tem mais alguma força nesse trecho aqui, do C até o D? Não tem. Se não tem, a minha barra ela continua sofrendo a ação de uma força de menos 5 kN, até que chegou aqui nesse ponto da barra, onde eu chamei de ponto D. No ponto D, tem uma força de 40 kN para baixo. Então, eu estava em menos 5, eu vou chegar a menos 45 kN. E aí, tem mais alguma força aqui nesse trecho da barra? Não tem. Então, eu continuo andando com a minha viga sofrendo o esforço de menos 45 kN de força cortante. E, quando ele chega no final da barra, nós temos a reação B, que é uma reação para cima de 45. Então, eu ando para cima e fechou. Então, o que nós podemos ver? Que tudo que está para cima é positivo e tudo que está para baixo dessa linha tracejada é um esforço negativo, é uma força cortante negativa. E como a minha barra está em equilíbrio estático, ela deve partir do ponto zero e terminar no ponto zero. Se não partir do zero e terminar do zero, significa que nos cálculos aqui eu errei em alguma coisa, se eu calculei partindo do pressuposto que a minha viga está em equilíbrio estático. E agora, após construirmos o diagrama de esforço cortante, nós vamos construir o diagrama de momento fletor. E vocês vão notar que existem alguns pontos que são principais para nós analisarmos. Quais são esses pontos? Eu tenho
esse ponto aqui, que é o final do meu carregamento distribuído, que eu chamei de ponto C, e o ponto onde foi uma força, uma carga pontual foi aplicada, que eu chamei de ponto B. As extremidades, eu não vou calcular o momento delas, porém, o momento nas extremidades é zero. Se vocês quiserem calcular depois, vocês vão ver que vai dar zero. E aí, como que eu calculo o momento em cada ponto? Eu vou pegar um exemplo, meu momento em C. O meu momento em C aqui já passou todo o carregamento distribuído, que é no final dele, então eu transformo o meu carregamento distribuído em uma carga pontual de 60 kN a 1 metro aqui, né, do meu apoio. E nós só vamos fazer o cálculo de um momento ou de um lado da barra ou do outro. Eu sempre vou fazer do ponto para a esquerda. Então, como que nós vamos fazer? O momento em C é igual a zero. O somatório do momento em C. Como que a gente faz, né? A gente vê quais são as forças que eu tenho atuando aqui à esquerda da minha barra. Eu vejo que eu tenho RVA, que é 55 kN, RH é zero, não conta, e tem 60 kN. Então, 50 kN causa momento, se eu fixar aqui a minha barra no ponto C, faz momento. Ó. No sentido horário, então negativo. Então, menos 55 vezes a distância que ela foi aplicada do ponto, 2 metros. 60. Causa momento? Causa. Sentido horário ou anti-horário? Anti-horário, então positivo. Então, eu coloco mais 60. Se aqui tem 2 e aqui tem 1, então ela está a 1 metro do meu ponto C. Então, vezes 1, mais o momento que o meu próprio ponto C tem, que se eu cortei aqui a barra, né, eu não estou analisando a barra toda, mais MC é igual a zero. E aí, como que eu faço? Eu multiplico, depois soma, eu vou ver que o meu momento aqui no ponto C, o meu MC, é igual a 50 kilonewtons vezes metro. Então, aqui no meu ponto C, eu tenho um momento fletor de 50 kilonewtons metro. O meu momento em D agora, o somatório do momento em D. Eu vou fazer sempre à esquerda, então eu vou ter 55, a força de 55 causando, né, um momento no sentido horário, então negativo menos 55 vezes 3 metros. Eu tenho a força de 60, que também causa momento em relação ao ponto D, no sentido anti-horário, então é positivo, mais 60 vezes, daqui até aqui, 1 metro, mais 1 metro, 2. Mais o próprio momento do ponto D é igual a zero. Sendo assim, eu tenho que o meu momento em D é igual a 45 kN vezes metro. Então, aqui eu coloco 50, eu marco o meu ponto de 50 kN aqui no meu diagrama de momento fletor, no ponto C. E aqui, no ponto D, eu já marco 45 kN. Agora, tem um porém. Olha o que acontece. O meu carregamento distribuído, ele vai causar um diagrama de momento fletor em forma de parábola. E nesse caso, eu preciso construir a minha parábola. Então, eu preciso descobrir um outro ponto. Primeiro, eu preciso descobrir se ela tem a concavidade voltada para cima, né, que seria assim, ou voltada para baixo. E eu também preciso descobrir qual que é o ponto máximo dela, né? Então, gente, como que nós vamos ver isso? Aonde o meu gráfico toca no ponto zero, no caso de força cortante, é onde eu tenho o meu momento máximo. Por isso que eu passei a minha linha aqui. Então, eu sei que quando eu construir o meu momento fletor, o meu diagrama de momento fletor, aqui vai ser o ponto onde eu vou ter um momento máximo, porque ele tocou quando existe essa transição da força cortante da positiva para a negativa, eu tenho um momento máximo. Eu tenho um maior momento fletor.
E aí, o que acontece? Esse gráfico aqui, isso aqui é o comprimento da barra. Ó. Então, eu preciso descobrir onde é que está essa distância aqui. E como que eu vou fazer isso? Aqui eu não tenho uma reta, né, inclinada. Eu posso descobrir a equação dessa reta. Como eu posso descobrir também a equação que vai ter o meu momento nesse trecho para eu construir a minha parábola. E aí, como nós vamos fazer isso? Eu pego a minha barra e eu faço um corte nela ali, em qualquer lugar entre o meu carregamento. Porque do meu carregamento para a esquerda, ela sempre vai estar sofrendo da mesma coisa. Então, eu consigo construir a minha equação. E aí, ó, se eu cortei a barra aqui, e eu chamei aqui de ponto X, que vai dar esse desenho aqui, o que sobrou? Eu tenho um carregamento de 30 kN por metro, né, distribuído ao longo de um trecho que tem comprimento L, que eu botei que o comprimento é L, e eu tenho RVA aqui nessa extremidade fazendo uma força para cima. Sendo assim, eu preciso descobrir qual seria esse carregamento, transformar esse carregamento aqui em uma carga pontual. Como que eu vou transformar ele numa carga pontual? A gente não sabe que o carregamento retangular é a área dele, para eu achar a minha força resultante, que seria Q vezes o comprimento, que no caso o meu Q é 30, o meu comprimento é L. Então, a minha força resultante desse carregamento aqui é 30 vezes L, que eu botei aqui 30L. E ele vai estar sendo aplicado aonde? Na metade do comprimento. Se o meu comprimento é L, ele vai estar uma distância aqui desse ponto que eu chamei de ponto X, L sobre 2. E aqui, ó, eu já tirei o carregamento para não ficar tão poluído para a nossa visualização. E agora que eu já sei qual é o trecho, eu tenho todas as forças que atuam nesse trecho, eu consigo construir a minha equação dessa reta aqui, em relação ao meu esforço cortante. E vocês vão perceber que a equação que eu construí, né, em relação a esse ponto que eu cortei, ela vai servir para qualquer trecho da barra entre esse valor aqui de 2 metros iniciais, que é onde é o fim do meu carregamento distribuído. Sendo assim, como que eu vou construir a minha equação aqui dessa reta aqui, referente ao esforço cortante desse carregamento distribuído? Eu vou colocar V é igual, e aí eu parto daquele pressuposto. Todas as forças que eu tenho para cima é positiva, e todas as forças que eu tenho para baixo é negativa. Quais são as forças que eu tenho para cima? Eu tenho 55 kN, então eu coloco 55. Qual é a força que eu tenho para baixo? 30L, então eu coloco menos 30L. E aqui eu fechei a minha equação aqui dessa reta, dessa força. E agora eu vou calcular o meu momento no ponto X. A minha barra está fixada nessa extremidade, né? Como se eu fixasse ela, eu vou calcular o momento que essas forças estão proporcionando. Qual vai ser o momento? Vamos lá. Momento é força vezes distância. Essa força causa momento no ponto X? Causa. Em qual sentido? No sentido horário. Se é no sentido horário, é negativo. Então, eu coloco menos. Quanto que vale essa força? 55. Então, eu coloco aqui 55. A qual distância ela está aplicada do meu ponto X? Uma distância L. Então, eu coloco vezes L. Essa força aqui, ela causa momento no meu ponto X? Causa. Em qual sentido? Anti-horário. Se é sentido anti-horário, é positivo. Então, eu coloco mais. Momento é força vezes distância. Quanto que vale essa força? 30L. Então, eu coloco 30L. Quanto é? Em qual distância ela está do meu ponto X? Ela está
L sobre 2, que é metade de L. Então, eu coloco vezes L sobre 2. E eu coloco mais o momento próprio que tem o meu ponto X, né? Que eu peguei aqui nesse pedaço da barra, é igual a 0. Então, recapitulando, eu só cortei a minha barra aqui e calculei o momento que eu vou ter desse ponto para a esquerda da barra. Sendo assim, ó, o que eu vou ter? Eu vou ter que mx é igual, aqui, ó, L vezes L é L ao quadrado. Então, eu coloquei menos 55L mais 30L ao quadrado sobre 2 mais o momento em x. 30 sobre 2 dá 15. Então, eu só passei isso aqui para o outro lado, né, e mudei o sinal. 55L positivo, menos 15, porque 30 dividido por 2, 15. L ao quadrado. Da onde surgiu esse L ao quadrado? Aqui, ó, L vezes L. Sendo assim, eu descobri a equação que vai ser da curva aqui do meu momento. Depois que eu descobri essa equação, eu não estou querendo saber aonde vai ser o meu momento máximo. O meu momento máximo vai estar onde? Aonde o meu gráfico de esforço cortante ele cruza o eixo aqui de 0, né? É onde ele passa de positivo para negativo. Sendo assim, eu preciso descobrir quanto é esse valor de L para eu colocar na minha fórmula e descobrir. Se o meu momento máximo aqui é onde a minha reta passa pelo ponto 0 da minha reta aqui de esforço, da minha força cortante, então eu posso pegar essa fórmula aqui e eu coloco, quando a minha força for 0, e aqui eu coloco 0, né, vai ficar igual a 55 menos 30 vezes L. Então, eu consigo descobrir quando a minha força é 0, qual que vai ser o meu valor de L. Vai ser 55 dividido por 30, que é igual a 1,83 metros. Então, eu acabei de descobrir que na posição 1,83 metros da minha barra, eu tenho o quê? Eu tenho o meu momento máximo causado por esse carregamento distribuído. Então, agora, se eu quero descobrir o meu momento máximo, eu vou na minha equação de momento e coloco L igual a 1,83 metros. Sendo assim, o meu momento máximo vai ser o quê? Eu peguei essa equação e onde tinha L, eu coloquei 1,83. 55 vezes L menos 15 vezes 1,83 ao quadrado. Então, 55 vezes 1,83 menos 15 vezes 1,83 ao quadrado deu o quê? 100 vezes 65, arredondei tudo até a segunda casa decimal, menos 50,23, que vai dar o quê? O meu momento máximo de 50,42, que está aqui, um pouco acima dos 50. Agora que eu sei que o meu momento máximo é aqui, e eu sei que o comportamento da minha carga distribuída em formato de triângulo é uma parábola, e aí, gente, se vocês tiverem alguma dúvida, toda vez onde no meu gráfico de esforço cortante eu tiver uma reta inclinada, no meu gráfico de momento fletor, eu vou ter uma parábola. Então, eu tenho o meu momento máximo, eu tenho aqui até o final dela, então agora eu posso construir a minha parábola. Peguei aqui, construir a minha parábola. E agora, eu já tenho um momento nesse ponto e um momento nesse ponto. Aqui, a força se manteve. No trecho onde o meu diagrama de esforço cortante é reto, o meu momento fletor ele vai ser inclinado. Onde ele é inclinado, o meu momento fletor é uma parábola. E onde ele é reto, assim, uma linha horizontal, né? Ele é uma reta inclinada. Então, eu traço uma reta aqui de 55 até 45 e depois eu traço uma reta de 45 até 0. Então, todos esses valores são positivos porque estão acima.
Vocês vão ver, gente, que em alguns lugares, né, mais no Brasil, na verdade, é muito utilizado o diagrama de momento fletor com positivo embaixo e negativo em cima, mas só vai ser uma questão de convenção. No final, vai dar o mesmo resultado, porém com um gráfico, né, ao contrário. Só que a maioria das referências, né, utiliza o M para cima, que foi também do livro que eu peguei esse exercício. Então eu mantive esse padrão. E assim a gente encerra esse exercício. Se alguém tiver alguma dúvida, eu deixo como referência esse livro de Mecânica Técnica e Resistência dos Materiais do Sarx-Melconian, 17ª edição, que foi o que eu utilizei como referência. Então, gente, muito obrigado a todos, fiquem com Deus. Quaisquer dúvidas, pode estar entrando em contato comigo.